Fala aí, galera, beleza? Depois desse vídeo, se você treinar certinho, prestar bastante atenção, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer fogo em qualquer circunstância, beleza? Não é bicho de sete cabeças, só prestar atenção e você vai conseguir fazer a mais fácil do que você pensa, tá? E o método que eu vou estar mostrando para vocês é o flint steel. Para alguém que acha que é impossível, que é difícil, na verdade não. É bem simples e depois que você aprender, você consegue adaptar para qualquer fogo. Porque aí você consegue entender como funciona realmente o fogo. Você não decorou e só faz por osmose. Você entende realmente como funciona o fogo. E é por isso que depois que você aprender essa técnica, provavelmente você nunca mais vai passar perrengue com fogo. Ou se você nunca fez fogo primitivo, você vai fazer. E se você já sabe fazer, a sua técnica vai ser muito mais apurada, vai ser muito mais seguro. É por isso que tem vídeo meu, acho que os primeiros vídeos meu lá, eu tô com abrigo improvisado com poncho. Já tinha chovido a semana inteira, tava chovendo e eu consegui ir lá e fazer fogo. É porque eu usei os mesmos princípios que eu utilizo com flint steel. Além de ser uma técnica bem tranquila de você treinar e praticar, de ser até relaxante, né? Você treinar essa técnica de fogo, ela automaticamente refina as suas habilidades. Se você nunca fez fogo, você vai sair fazendo fogo. Nesse vídeo eu vou mostrar tudo, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a pedra, o metal que você vai estar utilizando, a isca, como fazer a isca, como fazer o linho e fazer o fogo. Então vamos lá. Eu vou começar falando das pedras que você vai utilizar para fazer a faísca. Geralmente a gente usa as pedras da família do quartzo, mas você não precisa saber o nome de pedra nenhuma. Eu vou mostrar algumas e você vai assimilar elas aí. E um outro grupo de pedra que a gente costuma achar com facilidade, que também funciona, é um grupo mais arenoso, de cristal. Então você vai ver as características da pedra. Tem que ser lisa, tá? E se tiver algumas que são mais esbranquiçadas, esvermelhadas, amareladas, que você consegue ver ali uns cristalzinhos de areia, parece ter um pouquinho de vidro dentro, ela também funciona para fazer fogo. Aonde que você consegue essas pedras? Riacho, rio, estrada de terra. Estrada de terra tem muito. Essa aqui eu achei no caminho de vir para cá, ó. Beleza? Então, estrada de terra, rio, riacho, cachoeira, sempre vai ter. Bom, depois que você achou, essa aqui por exemplo é arenosa. Tá vendo? Ela era toda assim, ó, sem quina nenhuma. É importante você fazer uma quina nela. Tá vendo? Ó? Ela tem uma quina que ela é afiada. Foi eu que quebrei, tá? Então eu quebro ela, ó, quebrei. Agora ela tem uma parte afiada, ela tá afiada. Essa parte afiada que vai fazer a faísca, tá? Não é só porque a pedra é dura, ela até faz uma faísca pequena aqui, mas não é isso que a gente quer. A gente quer o máximo de faísca possível. Algumas dão mais faísca do que outras e algumas a faísca é mais quente do que a outra. Por exemplo, essa daqui, a faísca dela é mais quente do que essa aqui. Só que as duas eu vou conseguir fazer fogo com as duas, não importa, tá? Então, afiar a pedra, todas as pedras você vai afiar ela e deixar um corte. Isso é diferença para você conseguir fazer fogo. Lembra, tudo que eu falar aqui para vocês é importante para você conseguir fazer o fogo, tá? Então, o que eu quero é que você consiga fazer fogo, beleza? Então vamos lá. Toda vez que você bater ela vai sair faísca, mais ou menos, vai depender da força ou do jeito que você bater. E vai gastar essa afiação que você fez. Quando ela gastar muito, ela vai estar mais ruim para fazer faísca. E você vai fazer o que? Você vai quebrar, lascar a ponta dela. Ó. Lasquei a ponta dela, fiz um novo corte aqui. E eu consigo fazer mais faísca aqui, ó. Aumentou a faísca, tá? Se fosse uma pedra mais dura, ela ia fazer mais faísca e ficar mais... a faísca ia ser mais quente. Tranquilo? Essa aqui é uma pedra grande. É mais para vocês ver. Não precisa ser pedra grande. Esse aqui é o kit real que eu utilizo. No meu kitzinho de sobrevivência. Eu fiz fogo aqui no último vídeo. Se eu não me engano foi com essa pedrinha aqui. Mas eu já fiz
bem menor do que ela. O tamanho da pedra não importa, ela vai fazer fogo de qualquer forma. Agora falando da isca, eu utilizo isca natural. Então eu costumo, no ambiente que eu tiver, eu procuro a isca e vou tentar fazer, e treino com ela e faço a isca. Para vocês que nunca fez, ou para você que só quer treinar no apartamento, mora em casa, não tem tempo de fumar, a melhor isca que tem não é tecido carbonizado, é o algodão puro. Você compra lá o algodão que a mulher faz a unha aí, e você vai utilizar esse algodão para fazer a sua isca, tá? Então começa com o algodão até ficar fácil você saber manejar a brasa. Eu vou mostrar para vocês como é carbonizar de modo correto para você conseguir fazer o fogo, tá? Do mesmo jeito que vocês fazem com o algodão, você vai conseguir fazer com tecido carbonizado, com estopa, com cipó. Eu utilizo cipó para fazer carvão. Eu utilizo algumas plantas que eu não sei nem o nome, mas o que você tem que saber é a característica. Se tiver na característica correta e você fazer a queima adequada, vai ser difícil você não fazer fogo. O que pode dar errado também é se você deixar o material úmido. Então se você deixou o material úmido, depois que você carbonizou, você não vai conseguir colocar fogo. O que você vai ter que fazer é deixar secar, e depois que secou, você vai conseguir utilizar normalmente. E se você utilizar o material úmido, mesmo que seja o material correto, mas seja úmido, e você tentar carbonizar ele, a queima dele vai ser incorreta e você provavelmente não vai conseguir fazer fogo, ou vai ter mais dificuldade para fazer fogo. Então vamos fazer certinho, e para não ter erro no começo. Depois que você aprendeu, treinou certinho, cara, você vai conseguir sair e fazer fogo onde é que você tiver, beleza? O que serve para fazer a sua isca? No lugar do algodão, toda planta que te lembrar a aparência do algodão, você provavelmente vai conseguir fazer uma isca dela. Então existe alguns carrapichos, existe algumas cascas de árvore, existe algumas flores de algum cipó, de algumas ervas daninhas que tem essa característica aveludada. Então a probabilidade de você carbonizar ela, se ela estiver seca, ou você secar ela e você carbonizar ela, provavelmente ela vai ser uma boa isca. Algumas madeiras ou galho ou cerne de árvore que te lembrar a textura de um isopor ou de uma espuma, ela também serve para fazer a tua isca. Eu utilizo alguns fungos, né? Então alguns cogumelos têm essa característica de lembrar uma espuma ou o isopor, essa textura. Então quando eles estão secos, você consegue carbonizar eles. Alguns cipó, eles apodrecem dentro do cerne deles, eles têm essa madeira, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, e você consegue carbonizar ele e fazer de isca. Eu mesmo prefiro o cipó ou algumas árvores que tem essa característica, porque quando você acende ele, a brasa, além de ser maior, ela é muito mais forte e produz um calor mais forte para você conseguir acender o ninho. Você acende o ninho você faz o seu fogo, e aí você vai acrescentando material até virar a sua fogueira. Só que você está aprendendo, é bom você dominar primeiro a brasa e depois passar para o ninho. Para estar fazendo as minhas faíscas, eu utilizo um pedaço de lima. Peguei um pedaço de lima, tá? Eu arredondei as pontas dele para ficar mais cômodo mesmo. Eu utilizo as pontas até para quebrar as pedras, e é o mesmo pedaço de lima que eu uso para molar o meu facão, por exemplo. Então é um equipamento que tem várias funções, né? Eu também consigo utilizar as minhas facas. Por exemplo, essa faquinha pequenininha, eu já desenhei ela para ter essa função de eu conseguir bater aqui e fazer faísca com ela. Porém, eu não recomendo você que está treinando ou começando agora usar faca para fazer isso, porque você corre o risco de se cortar, além de quebrar sua faca, tá? Porque a pedra, ela é mais dura do que o aço, e a faísca, ela é produzida porque ela corrói, ela come, ela vai quebrando, tirando lasquinha pequena do aço. Essas lasquinhas que sai fazendo a faísca, entendeu? Então você prejudica a sua lâmina. Mas o principal dela é a questão de segurança. Você pode se machucar. Eu só estou mostrando que isso é possível
porque existem pessoas que já sabem fazer, mas só quer apurar a sua técnica. Então você que já sabe fazer, já tem familiaridade, você consegue utilizar sua lâmina, mas eu não recomendo. Então eu utilizo esse pedaço de lima, não precisa ser um aço muito grosso, muito espesso, o pedacinho de lima já é o suficiente para você fazer. Então agora você já sabe a pedra que você vai utilizar ou como encontrar ela. Você já sabe que você tem que afiar ela, né? Então você tem que ter quinas vivas nela para você conseguir obter a sua faísca. Você já sabe que com um pedaço de lima você consegue fazer a sua faísca. Qual material você deve carbonizar para ser a sua isca principal. Agora eu vou mostrar para vocês o que vocês vão utilizar para estar carbonizando, beleza? Tem essa latinha de Vic Vaporub, que é aquela bem pequenininha, tá? É uma latinha. Eu simplesmente fiz um furinho com a faca no meio dela, um furo bem pequenininho, tá? E eu tenho aqui também uma outra latinha. Essa outra latinha, ela é de manteiga, tá? Então é uma lata, ela é tampada, ó, e tem um furinho no meio. Pode estar utilizando outro tipo de lata, tá? Na natureza tem como a gente fazer sem a lata? Tem, mas eu não vou ensinar, o vídeo vai ficar muito longo e aí eu vou ter que entrar em outros temas que eu acho que vai ficar muito longe de a gente vamos aprender a carbonizar agora. Então você precisa da latinha e fazer um pequeno furo na tampa da latinha, que é onde vai sair os gases aqui que vai deixar o tecido carbonizado. Eu costumo ficar o potinho com a minha isca aqui dentro e jogar na brasa do fogo, então vai ter uma queima mais lenta. Mas isso é porque eu já uso materiais que eu encontro ao longo do percurso. Às vezes material que eu nunca usei, estou usando pela primeira ou pela segunda vez. Então eu prefiro fazer uma queima mais lenta. Mas como vocês vão utilizar principalmente algodão, não precisa disso. Você pode colocar no fogo, vai sair fumaça. Depois que sair a fumaça, ela pode começar a sair fogo, principalmente pelo buraquinho que você fez na tampa. É normal. Às vezes pode acontecer de sair pelas beiradas, onde tiver uma passagem que consegue sair o gás, vai sair fogo. Normal. Depois que acabar o fogo, vai sair uma fumacinha branca e vai acabar a fumaça vai praticamente parar de sair. Nesse ponto você retira a latinha, quer dizer que a queima tá boa, certo? Isso é independente do tamanho da lata que você está usando ou do material que você está carbonizando. Por exemplo, esse aqui, que é o que vai dentro do meu kit, ela é bem pequena, não influencia em nada. Eu vou colocar na fogueira ou no carvão, do jeito que eu faço, e eu vou fazer a queima. Vai sair a fumaça branca, daqui a pouco vai sair o fogo pelo orifício e depois o fogo vai se apagar e acabou a fumaça, eu tiro do fogo e deixo esfriar. Tá pronta a minha isca. Se você deixar mais tempo do que isso, depois que o fogo acabar, depois que acabar a fumaça, você pode passar do ponto de queima do material. Então, qual vai ser a característica dele? Vai ficar um tom mais esbranquiçado, certo? Ele vai virar uma cinza. E aí ele não vai mais ser... ele vai perder a propriedade que a gente quer de segurar a brasa, né? Então aí já não presta, já não serve. Vai ter que pegar outro material e fazer outra queima. O que acontece se você não queimar o tempo certo? Então começou a sair fumaça, aí eu não sei se queimou ou não queimou. Você tira do fogo, espera esfriar e olha. Se o material não tiver completamente preto, é que você não chegou na queima ainda. Então deixa lá no fogo de volta, deixa ele queimar, não tem problema nenhum. Você só não pode ultrapassar o tempo de queima, né? Às vezes, dependendo do material, você até passa um pouco do tempo de queima e mesmo assim ele não perde a propriedade, que é no caso do cipó que eu uso. Às vezes ele passa um pouco do tempo de queima e mesmo assim ele continua bom. Mas no caso de vocês, você vai usar o algodão. Então se passar muito da queima, você corre o risco de perder a sua isca, você vai ter que fazer outra. Quanto tempo leva para você ter o seu algodão carbonizado? É bem rápido, é menos de 5 minutos ou 6 minutos, é bem rápido. Então você colocou a latinha no fogo, começou a sair a fumaça branca, começou a sair o fogo, acabou o fogo, cara, alguns segundos só, vai começar a parar de sair a fumaça e você já pode retirar
a sua latinha, deixa esfriar, você já pode estar utilizando. Lembrando, presta bem atenção, porque é esses detalhezinhos que faz a diferença de você ter sucesso. É só isso, não é um bicho de 7 cabeças, tranquilo? Então como é que a gente vai carbonizar a nossa isca, ou no caso aqui que a gente está usando, o algodão. O algodão que a gente está usando é esse aqui, ó, de bolinha, tá? Não tem química nenhuma, nada, é o algodão puro, beleza? Eu gosto de desenrolar ele e pegar uns pedacinhos assim e colocar dentro da minha latinha, beleza? Ó. Do mesmo jeito que você fazer com o algodão, você vai fazer para qualquer outro material que você vai utilizar como isca, tá? Você pode encher, deixar só um pouco, não importa, não vai influenciar em nada. O tempo da queima que vai demorar de acordo com o tanto de material que você vai colocar, ou alguns material queima mais rápido e outros mais devagar, né? No caso de eu utilizar uma madeira como essa aqui, ó, eu vou estar fazendo com ela, tá vendo? Ela tem as características que eu já disse no vídeo. Então eu vou estar utilizando ela para fazer o meu carvão. Então essa queima é um pouco mais demorada do que o algodão, mas da mesma forma que a gente vai utilizar. Depois que você colocou o seu algodão, tampar, colocar no fogo, tá? E aguardar. É um processo bem rápido, não leva mais do que 6 minutos. Bom, não passou nem um minuto. O algodão aqui, ó, já tá pegando fogo aqui, ó, onde que é o furo da tampa. E vamos aguardar mais um pouquinho. Já eu já tiro ele. Aí eu tirei um pouco do fogo para vocês verem melhor. Tá vendo? Ele tá pegando fogo. Tá saindo fogo daqui de dentro dele e do furinho, é normal. Quando o fogo apagar, parar de sair a fumaça, tá na hora de tirar ele do fogo. Lembrando que esse processo serve para qualquer isca, ó. O fogo tá diminuindo, tá pegando ainda, mas tá diminuindo. Esse mesmo processo para qualquer isca que você utilizar, tendo a característica correta. Alguns material vai queimar mais rápido, outros mais devagar, e também vai depender do tanto de material que você colocar. Mas em média não leva mais do que 5 minutos não. Aí, ó, parou de pegar o fogo, né? Tá saindo um pouco de fumaça branca, bem pouquinho. A hora que acabar ali, eu já vou tirar, ó. Ó, tá saindo a fumaça, apagou o fogo, tá saindo a fumaça de dentro. Agora apagou a fumaça, eu posso tirar, que já tá pronta a minha isca. Vocês observar, ainda tá saindo fumaça lá de dentro, uma fumaça branca. Parou de sair fogo de dentro, a fumaça branca sumiu, não tem mais fumaça. Essa fumaça que vocês estão vendo é da fogueira normal. Agora, ó, tá vendo? Tá limpinho. Então eu só vou retirar da fogueira e vou deixar esfriar. Tá pronta a minha isca. Esfriou aqui alguns minutinhos, rapidinho. Eu vou abrir. Aqui foi todo aquele algodão que eu coloquei. Ele dividiu aí pela metade, um pouco menos da metade, é normal. Todo material que você carbonizar, ele vai diminuir aí pela metade quase. E como é que eu sei que ele tá bom? Primeiro, ele tá todo preto, né? Ele tem que estar bem preto. Se ele tiver com outra cor, né, mais amarronzado, amarelado, ainda você tirou ele antes de acabar a fumaça toda, né? Você tirou antes da queima completa. E se em vez de ele estar totalmente preto, ele tiver esbranquiçado, você passou demais da queima. Mas isso é muito difícil de acontecer, já que é um processo bem rápido. Acabou o fogo, acabou a fumaça, você tira. Alguns materiais têm mais resistência do que outros. Isso daí vocês vão conseguir ao longo do tempo. Eu, de todos os materiais que eu treino, que eu conheço, e alguns materiais que eu nem sei o nome, eu só vou pegando, no caso da madeira que eu utilizei aqui, eu não sei o nome, e eu vou por essas características e dá certo. Depois que realmente eu aprendi, peguei o jeito,
ficou uma coisa mais normal para mim fazer, fica fácil e não tem erro. Depois que você aprender corretamente, você fazer frequentemente, praticamente não tem erro. Em qualquer lugar que você vai conseguir o material correto e você vai conseguir fazer a sua isca de qualquer forma. Aqui está o algodão. Esse aqui é a isca que eu gosto de utilizar mais. Tá vendo? Ele até queimou um pouco, mas isso não impede nada. Ele fica um pouco mais esbranquiçado. Se ele tivesse mais branco do que isso, não ia servir. Então esse aqui é a madeira ou o cipó que eu utilizo também. E o algodão carbonizado. Próxima etapa, que é o ninho. É muito importante você fazer o ninho correto, porque vai ser natural que depois que você consiga fazer a brasa, muitas vezes você não consiga fazer o fogo. O problema vai estar no ninho, ou como você vai manusear o ninho. Então isso também é uma parte muito importante, e é a partir daqui que você consegue realmente fazer fogo em qualquer circunstância, beleza? Então aprender a manusear e produzir o ninho é tão importante como aprender a fazer a brasa, beleza? Aqui eu tô com o capim. Esse capim eu peguei no caminho daqui para cá, tá? É numa região de mata também. Então é desse ambiente, tá? Muita gente gosta de usar a palha de coco. Só que eu acho que é bom para você treinar, tudo bem? Porém, eu gosto de usar materiais que eu encontro no ambiente que eu tô, no lugar que eu tô, tá? Porque fica mais próximo da minha realidade. Então eu vou fazer com o capim e eu aconselho que você treina e aprende com o capim, tá bom? Mas se você tiver a palha de coco, pode fazer com a palha de coco, faz com o material que você tiver à sua disposição, tá? Se você mora em apartamento ou numa cidade grande, não tem como ir atrás de nada disso, você pode estar utilizando o sisal. O sisal é uma ótima isca de fogo para você que quer aprender e pegar a prática de manusear o ninho, né, e transformar a brasa em fogo. O que eu gosto de fazer? A parte do meio para cima do capim é a primeira parte que vai molhar e pegar a umidade. No sereno, que agora era de manhã, quando eu passei e peguei o material era de manhã, então era a parte que estava mais úmida. Porém, foi também a parte que mais recebeu o vento e também foi a primeira parte que pegou o sol. Então, do meio para cima vai ser sempre a parte que vai estar mais seca, nunca próxima do chão, tá? No meio da natureza, no mato, existem várias outras formas da gente conseguir fazer o nosso ninho de forma natural. Mas já tem outros vídeos no canal mostrando, tá? Nos meus vídeos vai ter alguma coisa relacionada com algum aprendizado que eu tô passando aqui. É só vocês dar uma olhada e prestar atenção. O que eu passar aqui para vocês vai ser o que você vai usar em qualquer momento aí. Primeiro passo, ajunta o capim, vai fechando a mão, tá? E deixa um tanto de material nas costas e do lado vai ficar côncavo, vai ficar uma área côncava, tá vendo? Essa área aqui é a parte que você vai colocar o material mais macio ou o pó do material, tá? Bem compactado, tá? O que vai acontecer com essa parte compactada? É onde que a brasa vai acumular, você vai estar soprando. Tem material suficiente para não atravessar aqui do outro lado. Ao mesmo tempo, passa o oxigênio. E é isso que vai fazer a diferença para você conseguir fazer fogo. Muitas vezes você faz o ninho correto, né? Mas aqui nas costas fica uma parte muito fina. Então termina de queimar o material, você está soprando, termina de queimar o material, mas ainda não gerou calor o suficiente para pegar fogo. Aí você desmanchou o seu ninho e perdeu a sua brasa. Ou isso pode acontecer nas laterais. Então qual que é o segredo? Deixa mais de 2 dedos de material para você não conseguir queimar todo o material antes de alcançar a temperatura. E deixar um pouco compactado, não muito, senão não passa ar, mas também não muito frouxo, senão vai passar muito ar e não vai concentrar o calor num lugar só, que é o que você quer. E vai ser aqui no meio que a gente vai conseguir, que a gente vai colocar a nossa brasa e depois a gente vai soprando, fechando o ninho aos poucos, tendo material para queimar
na lateral até chegar no fundo e fechando aos poucos, colocando oxigênio e soprando até que pegue o fogo. Esse é o segredo do ninho. Beleza? Agora a gente vai aprender a fazer a faísca. Bom, então, lembrando, a gente amolou a pedra, a gente quebrou a quina da pedra, amolou ela sempre vai ter que estar amolada. Quanto mais amolada a pedra tiver, mais vai ser melhor. Tanto para a gente riscar e sair a faísca, como aumenta a qualidade da faísca que a gente quer. E a gente consegue também levar a faísca para onde a gente quer. Mais para cima, mais para baixo, mais para um lado ou mais para o outro. Né? A gente vai conseguir ter um controle melhor da faísca. O movimento da mão esquerda vai simplesmente ficar parado, né? Com a parte afiada num ângulo de 40 graus, 45 graus mais ou menos, como se estivesse comendo a minha lima, o material que eu vou pegar. E a mão direita ela vai deslizar completamente na parte afiada da pedra. Então ela vai passar aqui, ó, e comendo a lima inteira, certo? Então geralmente ela vai fazer esse movimento mais circular, ó, tá? Você vai treinar um pouquinho e rapidinho você vai ficar bom nisso, beleza? Esse é o melhor jeito, é o jeito mais eficiente de fazer. Só bater funciona? Até funciona, mas a faísca não vai para onde eu quero. Então quando a gente bate, ó, como se eu estivesse cortando a lima, ó. Ela vai passar aqui, vai comer todo o material e vai produzir a minha faísca, viu? Corre o risco de eu se cortar aqui? Não, você não vai se cortar, pode ficar tranquilo. A tua mão tá afastada aqui. Eu gosto de segurar como se fosse uma pinça, beleza? Seguro aqui, ó, com a pinça, com esses 3 dedos. Mas você pode adaptar do jeito que você achar melhor. O importante é não ficar com a mão aqui, ó. Não fica assim, porque assim fica ruim. Assim você pega a lima inteira, o material inteiro, tá? Então eu vou passar aqui, ó. Treinar, só fazer as faíscas. E quando você já estiver fazendo a faísca, você vai colocando um pouco mais de força e a faísca fica melhor, mais forte, tá? Parou de fazer faísca? Não tem problema. Pega a quina e bate, quebra um pedacinho, tá amolada novamente e você consegue fazer faísca novamente. Bom, então agora é só a gente aplicar tudo que a gente aprendeu até agora e fazer o fogo. Lembrando que é sempre bom a gente já deixar o ninho pronto para depois só colocar a brasa e fazer o fogo. Agora é o mesmo princípio. A gente colocou o fogo na brasa, aí a gente passou pro ninho e agora a gente vai aumentando gradativamente até deixar o fogo do jeito que a gente quer. Bom, é isso aí, galera. Espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém e até a próxima.